Olá a todas, olá a todos. Meu nome é Manuela, eu estou aqui hoje com nossa convidada para o Conversas, Renata Suma. Ela acaba de publicar o livro intitulado Everyday Boundaries, Borders and Post-Conflict Societies. O trabalho saiu agora, em outubro de 2020, pela editora Palgrave, e compõe a série Critical Security Studies in the Global South, que é editada por Monica Hertz, professora do IRI da PUC-Rio, e por Pinar Bilgin, da Bilkent University, na Turquia. Para quem não conhece a Renata Suma, ela é doutora em Política Internacional pela PUC-Rio e atualmente é pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio. Além disso, ela também leciona cursos de pós-graduação sobre mobilidade e práticas cotidianas de produção, deslocamento, multiplicação e reforço de fronteiras na política global. A Renata engaja com o campo das relações internacionais a partir da transdisciplinaridade que caracteriza os estudos da sociologia política internacional. A propósito, cabe ressaltar que a Renata foi editora assistente da renomada revista International Political Sociology e atualmente é uma das coordenadoras da rede IPS Brasil. Rê, em nome da equipe Errante, eu agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite e queria começar pedindo para você contar um pouco para a gente sobre a trajetória que levou você a elaborar esse livro, a escrever esse livro, e apresentasse também em linhas gerais o argumento central desse seu trabalho. Está contigo. Obrigada, Manu. Primeiro, eu queria agradecer toda a equipe do Errantes, né, e as pessoas que estão assistindo. É uma excelente oportunidade estar aqui, né, para poder falar um pouco mais. Acho que a gente pode ter muitas narrativas sobre como que os interesses surgem, né, por onde vai, mas alguns pontos assim que eu vou lembrando, né, um deles é um livro que eu li durante a graduação, então muito tempo atrás, que se chama Homens Comuns, né, que é um livro que conta a história de um batalhão durante o Holocausto, né, um batalhão composto por pessoas não militares, né, então homens comuns que vão cometer uma série de atrocidades, né, na Polônia, enfim, que o livro ressalta justamente essa questão daquelas histórias outras, assim, né? A gente acaba, às vezes, focando muito nos grandes líderes, nos grandes acordos, nessas trajetórias mais oficiais, né? E o livro, ele mostra como pequenos mecanismos, né, são importantes nas práticas das pessoas durante períodos de exceção, assim, extremos, né, como a Segunda Guerra Mundial. Então, eu já tinha, assim, interesse, né, eu cheguei a fazer um projeto no mestrado que era já baseado em entender um pouco a microhistória em algumas cidades durante a Guerra da Bósnia. Acabou que o projeto não foi aceito, enfim, por uma série de motivos, e eu acabei usando o projeto para o doutorado, na verdade, né? Eu dei uma readaptada, mas então o meu interesse sempre foi um pouco nessas histórias não tão oficiais, né? Acho que deve vir daí também um pouco porque eu sou jornalista de formação, então eu sempre gostei desse contato, né, de conversar com as pessoas, de ouvir as histórias, e então a trajetória do livro vem um pouco dessa série de fatores, né? Em 2009, eu também tive essa oportunidade de viajar pela ex-Yugoslávia, e aí eu trabalhava como jornalista e eu sempre ficava interessada nessa região do mundo, e aí, enfim, juntei todos esses interesses e apliquei, né, para o doutorado. Então, vem daí, né? Então, o livro é muito baseado, né, quase 100%, na minha tese de doutorado. E o livro, então, assim, eu queria entender, quando eu pensei, né, na tese, depois no livro, justamente como se dá esse período, né, que a gente chama de pós-conflito. A gente fala muito do conflito, né, das guerras, depois tem um acordo de paz e depois a gente não sabe muito mais o que acontece, né? Então, assim, a minha ideia era justamente tentar entender, assim como tem esses micromecanismos, né, durante os períodos de guerra que levam a essa espécie de implosão da sociedade, né? Eu também queria entender como que se dava esse fenômeno no pós-conflito, né? Como se dá esse fenômeno de
de retorno, de reconciliação ou não, de, né, convivência, ainda que muitas vezes uma convivência um pouco silenciosa, um pouco difícil, né? Então vem um pouco daí, né? Essa ideia do livro, sobretudo, é entender como é vivido os acordos de paz, né? Os acordos de Dayton da Bósnia. Eu olho para duas cidades, sobretudo, né? Sarajevo e Mostar, são duas cidades importantes na Bósnia, para entender como que as pessoas no dia a dia, né, em alguns lugares cotidianos, lidam com essas distinções, essas diferenças que foram, sobretudo, institucionalizadas pelos acordos de paz. Obrigada, Rê. Você pode falar um pouquinho, assim, você apresentou bem as origens, né, digamos assim, se é que a gente pode dizer isso, mas de uma certa afinidade eletiva entre você e o tema da Bósnia. A gente costuma brincar, né, que o tema também escolhe a gente, né, não só nós que escolhemos o nosso tema, né, mas eu queria te perguntar por que olhar para a Bósnia para pensar práticas de fronteirização? Certo. Acho que a Bósnia, ela, enfim, tem elementos muito interessantes, né? Assim, a primeira delas é que a Bósnia fazia parte, né? A Bósnia-Herzegovina é o nome do país, né? Mas a Bósnia-Herzegovina fazia parte da Iugoslávia, né? Durante o período do pós-Segunda Guerra Mundial até, né, o início dos anos 90. Então, e esse foi um período onde a questão das fronteiras ela foi bastante conservadora, né? A gente teve, por exemplo, processos de descolonização que não necessariamente problematizaram a questão das fronteiras, né? Então, novos países soberanos, mas sem uma contestação das fronteiras. E no caso quando a gente tem o fim, né, a queda do muro, né, o fim da Guerra Fria, a gente tem nessa região uma série de países que vão pelo contrário, né, vista a União Soviética, tal, e a Iugoslávia é o mesmo, né? É um país que se desfez, né? Se dissolveu em vários outros países, né? Então a Bósnia tem essa questão já, né, inicial, que ela se torna independente de uma experiência que previa, né, uma ideia um pouco diferente da questão do Estado-nação, que era a ideia da Iugoslávia, que era abarcar muitas nações, né, dentro de uma grande federação iugoslava, né? Então, é o fim, digamos assim, de uma tentativa que desafia um pouco essa lógica, né, do Estado-nação. Só que a própria Bósnia em si, né, ela é um país, dentro da Iugoslávia, ela era o país que abarcava a maior quantidade de nações, né, ou etnias, em várias denominações, normalmente lá eles chamam de nações, nações diferentes, né? Então, assim, nunca quis ser também um Estado né, nacional. Então, a gente tem, a partir da independência e com a guerra, com o fim da guerra da Bósnia, a consolidação de uma fronteira interna, né, na Bósnia, porque os sérvios, né, de dentro da Bósnia, eles consolidaram um território, né, e que esse território foi consolidado através de uma série de limpezas étnicas, né, até inclusive genocídio, etc., né, e esse território consolidado serviu de base para os acordos de paz, né? Então a gente tem hoje em dia um Estado bósnio que de certa forma cristalizou, né, o resultado da guerra através do seu mapa, né? Então a gente tem uma fronteira interna muito clara e para além disso, né, uma série de questões dentro de cidades e vilarejos, né? Porque as próprias cidades e vilarejos eram bastante multinacionais, né? Hoje em dia muito menos, né? Tem todo esse processo de, como eu falei, limpeza étnica, né? Fuga, retornos, enfim, e que se consolidou muito, né? Por causa da guerra, essa tentativa de homogeneização, né? E só que nunca é completo, né? Assim, acho que esse é um dos argumentos do meu livro, né? Justamente que essas tentativas de homogeneização nunca de fato, né, se concretizam, e é que a gente tem uma série de cidades, como Sarajevo e Mostar, onde a gente tem uma diversidade grande ainda,
né, existente, Mostar muito mais do que Sarajevo, onde as pessoas, de certa forma, né, têm que, têm que conviver, né? Então, tem digamos, esses três fatores que eu achei interessantes para pensar, né? Por que que Bósnia e questões de fronteira, né? Porque é interessante olhar para a Bósnia para pensar em questões de fronteira. Muito legal. Assim, eu vou fazer uma terceira pergunta, mas na verdade acho que você já reagiu um pouco, né? Ou já forneceu elementos para a gente pensar, né? Ressignificações possíveis, né? Dos acordos de Dayton a partir do seu trabalho, né? De todo modo, acho que uma pergunta mais frontalmente dedicada a isso seria legal, principalmente porque agora em 2020 são completados, né, 25 anos desde a assinatura, né, dos acordos de Dayton. Então, como que o livro ajuda a ressignificar, né? Esses acordos de Dayton, Rê? Ótimo, né? Porque justamente quando eu estava fazendo, eu queria justamente que fosse um livro que se falasse mais sobre, né, o que está acontecendo atualmente do que o que aconteceu durante a guerra, ainda que as coisas estejam muito conectadas, né? Uhum. Até porque os acordos de Dayton, eles continuam muito presentes no dia a dia, né? As pessoas se referem como Dayton, né? E Dayton é a Constituição da Bósnia até hoje, né? Então lá foi definida uma Constituição que até hoje é a mesma, né? E que assim há um grande consenso, eu diria, de que isso tem que ser revisto, né? Que ok, Dayton cumpriu um certo papel, né, de trazer o fim das ofensivas militares, etc., mas que chegou a hora de tocar em frente, porque o modelo político que ele adota, né, ele acaba privilegiando, favorecendo partidos que têm a sua base, uma base nacionalista, né, porque você acaba votando em pessoas da mesma nação, né, então você tem direito a voto, mas dentro daquela... e aí acaba, a questão nacional acaba se tornando uma forma de identificação extremamente importante, relevante para todos os aspectos, né, tanto os políticos, né, com P maiúsculo da política mais oficial, quanto, né, que foi o que eu acabei olhando mais das questões cotidianas. Então, acho que o acordo ele é considerado hoje extremamente rígido no sentido de promover uma certa imobilidade política dentro da Bósnia, porque acaba que são três grupos no poder que ficam se obstruindo, né, e impedindo que algum tipo de avanço aconteça, mas o que eu percebi, né, no meu estudo foi justamente que no cotidiano a gente consegue ver algumas brechas, né, encontrar brechas e formas, né, de deslocar, deslocar justamente essas questões mais rígidas, né, provocadas pelo acordo, assim. Então, acho que é isso. Muito legal. Rê, agora eu queria falar contigo um pouquinho sobre metodologia, né? Poderia contar um pouco para a gente, né, sobre as decisões e dilemas metodológicos que talvez errantemente tenham povoado a pesquisa de campo que levou a esse livro? Sim, né? Então, a questão metodológica que eu acabei optando, como eu já falei algumas vezes aqui, né? Eu resolvi olhar para o cotidiano para tentar entender como que essas fronteiras são, né, performadas, deslocadas pela população. Bom, aí acho que a primeira grande questão é assim, tá, o que significa olhar para o cotidiano? Acho que essa é uma pergunta metodológica. Acho que a primeira grande delimitação que eu tive que fazer foi justamente pensar, ok, não vou olhar para o cotidiano em si, né, mas o que, junto com a ajuda da Cynthia Enlow, né, eu delimitei como a ideia de espaços cotidianos, né, e aí esses espaços cotidianos que eu acabei escolhendo enfim, eu escolhi duas cidades não de forma comparativa, mas porque eram duas cidades que apresentavam questões diferentes, né? Enfim, tinham tido uma trajetória diferente durante a guerra, no pós-guerra, e que eu achei que podiam trazer respostas diferentes para minha pergunta, né? Então eu olhei mais para alguns locais, assim, né? Como eu falei, escolas, cafés, né? Uma estação de ônibus,
enfim, uma pracinha e tal. Eu olhei para esses lugares, né, cotidianos, para justamente tentar. Agora foi daí, né? Assim, parece bonito e tal, mas foi bastante difícil, assim, né? As próprias delimitações, teve vários obstáculos, né? E teve assim um obstáculo da língua também, que assim, eu nunca falei fluentemente a língua, e aí, quando você quer fazer uma pesquisa sobre cotidiano, né? Claro que quanto melhor você falar, mais acesso você tem às coisas. Então, tive também um pouco de obstáculo aí, né? Mas, enfim, de maneira mais numérica, assim, eu acho que eu fui 3 vezes durante a tese e uma vez logo que eu terminei a tese. Talvez tentando trasladar um pouco, né, dessa discussão para a contribuição teórica do livro, né? Eu trouxe um trechinho que eu traduzi, né, da apresentação do seu livro, enfim, queria ler esse trechinho. Na apresentação do livro, lemos o seguinte, abre aspas, estações de trem, escolas, cafés, praças, salões de beleza e shoppings se tornam, então, espaços políticos onde as fronteiras são tanto produzidas como desafiadas, reconfiguradas, subvertidas, minimizadas, deslocadas, desdenhadas, dispensadas, mas também reforçadas, reafirmadas e celebradas. Fecha aspas. Você poderia explicar um pouquinho para a gente, ou para os nossos errantes, né, como essa frase se relaciona com a contribuição teórica que o livro traz para o campo das relações internacionais, Rê? Certo. Eu acho que com essa frase, né, eu estava bebendo, assim, digamos, das contribuições mais das autoras feministas, sobretudo, né, que estão pensando o internacional não como, né, algo que acontece lá fora ou que acontece nas grandes esferas de poder, mas o internacional que pode justamente acontecer em lugares que é produzido e que ajuda a produzir justamente lugares que muitas vezes a gente considera banais, né? Aqueles lugares que não são dignos de nota, não são considerados interessantes o suficiente para serem examinados assim pela literatura mais acadêmica, né? Assim, enfim, mas tudo isso para dizer que esses lugares, né? Então a minha ideia é justamente de novo, assim, deslocar um pouco a ideia de onde acontece o internacional, né? E aí, um dos pontos, né, que eu trato no livro é justamente lidar com essa dicotomia do local internacional, né? Quando você trouxe esse trecho, né, por exemplo, na questão dos shoppings, tal, né, que onde eu tento mostrar, né, que, por exemplo, a Bósnia não é o local, né, no qual essa comunidade internacional está intervindo, né? Então a Bósnia como esse local que sofre essa intervenção, mas a Bósnia é um sítio, né? Um local onde esses internacionais estão justamente vivendo, né? E essas pessoas estão vivendo e produzindo tanto essa Bósnia enquanto um local, né? E esse local também está produzindo justamente essas normas internacionais, né? A partir da Bósnia, por exemplo, muita coisa muda, por exemplo, na maneira como a ONU vai lidar, né, com as operações de paz, ou como a OTAN vai lidar, enfim, né, uma série daquilo que a gente entende mais como organizações internacionais, né, essa alta política, muito do que aconteceu com elas ali, né, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, também é produzido ali na Bósnia. Então, é justamente pensar um pouco essa distinção também, né, do que é o local, do que é o internacional. Será que são duas coisas tão distintas assim? Enfim, então acho que tá aí, né, com essa afirmação, acho que essa é um pouco uma contribuição que eu tento fazer. Para a gente arrematar um pouquinho a discussão sobre o livro, Rê, queria pensar
para além de o título traz, né, Post-Conflict Societies, né, logo no destaque, mas eu queria pensar assim, se por um lado, né, o livro ele tem tudo para se tornar uma referência para pesquisadores engajados diretamente com estudos sobre sociedades pós-conflitos, né, de que forma, como você enxerga, né, que o que o livro pode oferecer àqueles que estejam discutindo outras dinâmicas da política global, que não esses temas específicos? Certo. Então, essa pergunta tem várias respostas, né? Assim, acho que uma delas acho que contribui para estudos de fronteira, né? Então, quem está pensando questões de fronteira, tanto fronteiras internacionais quanto, né, essas fronteiras dentro dos estados, enfim, como essa distinção se dá, né? Tem toda uma discussão sobre cotidiano, né? Então, como o principal marco assim metodológico, né? Então acho que para quem quer pensar relações internacionais e cotidiano, e acho que aí pode ser pensado para além de questões de pós-conflito, né? Para outras abordagens. E eu acho que o livro ajuda, né, a pensar um pouco essas maneiras como a gente tem sociedades polarizadas, ainda que, né, muitas vezes não tem assim uma divisão muito oficial, tal, né? Mas acho que pode ser interessante para todo mundo que tem essa preocupação e esse interesse. Uhum. Muito legal, Rê. Na verdade, estava pensando até, né, para quem estuda identidade, né, e também pensar a fronteira como uma metáfora, né, a partir da qual não só ocorrem distinções entre grupos sociais, mas também hierarquizações entre esses grupos sociais, né. Acho que o caso da Bósnia, pelo que você trouxe para a gente, ajuda a ver como que essas sociedades elas acabam pautando, né, distinções, né, de grupos sociais em termos existenciais, né? Enfim, então acho que fica um alerta também, né, para gradações um pouco dessas distinções sociais, né, a partir dessa prática de fronteirização. Rê, eu queria te agradecer imensamente por essa conversa super estimulante. Enfim, eu queria desejar de coração muito êxito, né, na divulgação do seu livro. E aqueles que estão nos assistindo, eu queria desejar uma ótima leitura do livro da Rê, mas também um engajamento, né, produtivo a partir dessa conversa que o livro dela propõe sobre práticas de fronteirização a partir de um olhar sobre o cotidiano na Bósnia, né? Enfim, então, Rê, de novo, em nome da equipe Errante, nosso mais sincero agradecimento e até a próxima. Eu que agradeço.